Vem comigo aprender essa blusa vermelha belíssima que eu fiz. Eu vou passar para vocês o passo a passo agora. Linha vermelha, agulha 2.0. Você vai fazer 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. No total, você precisa fazer 16 pontos, tá? E aí, o que você vai continuar fazendo? Ponto alto. A gente vai fazer só ponto alto do início até o fim da peça. A gente vai só manter o ponto alto e para acabamento, ponto baixo. Mas isso você vai acompanhar comigo agora. Vamos lá. São 16 pontos, tá? No total do ponto alto. Vai colocar na linha, vai puxar com a agulha. Depois você vai puxar novamente e depois novamente, tá? Aí depois você vai de novo repetindo o mesmo padrão, puxa novamente 2 e 2, tá? Não esquece. E vai alinhando, tá? Às vezes no início fica um pouquinho torto, mas depois ele se ajeita e a peça fica belíssima e você vai ficar super satisfeita com o seu resultado, tá bom? O ideal é que você faça uma medição, se for a peça para você, você pode fazer no seu próprio corpo, tá? Ou se for para alguém, você dá uma pesquisada ou pega uma blusa da pessoa emprestada para você ter um controle de tamanho. E aí eu continuei fazendo o ponto alto até o final, tá aí, ó, o resultado, tá bom? E aí eu continuei. Virei o trabalho e quando se vira o trabalho, para crescer ele, o ideal é que você coloque um aumento, tá? Aí eu vou colocar um aumento para início, permanecendo, tá lá, vou colocar o aumento, aí coloquei até uma evidênciazinha aí para vocês verem, coloquei. Às vezes é um pouquinho chato, porque como eu não quero colocar forro, e aí eu faço um ponto apertadinho. E às vezes dá um pouquinho de trabalho para ficar entrando com a agulha na linha, né? Mas já quem sabe, quem faz, quem trabalha com crochê sabe que tem essas dificuldades. Aí já tá o finalzinho, e aí eu coloquei outro aumento no final. É um aumento no início e um aumento no final. Por quê? Porque a gente precisa crescer a peça. E aí é isso que vai crescer a sua peça e vai dar o resultado para tampar a parte que você quer que tampe, né? E aí vai ficar bem bacana. Então você continua fazendo o aumento, vira o trabalho, virou o trabalho, já fez o aumento do início 1 e no final 1 e volta, né? E faz de novo, ó. Aí já tô na terceira carreirinha, tá? E aí eu coloquei mais um aumento no final, já coloquei no início, tá, galera? Aí coloca um aumento no final de novo. E mantendo assim, sempre colocando um aumento no início e no final, para você ter um resultado de crescimento da sua peça. Tem que ter esse aumento, tá? E números iguais. Por quê? Porque senão a peça vai ficar torta, vai ficar desigual, já que a gente tem que fazer dois iguais, tá? São duas peças, né, para você colar elas, que a gente tá montando o nosso cropped. Esse cropped lindo que eu aprendi a fazer e aí agora eu tô repassando para você. Para quem tá querendo aprender a crochê, dá uma atentada no movimento que eu faço, para você poder aprender também, tá? Eu faço já tenho tempo e agora que eu tô aprimorando e fazendo uns trabalhos maravilhosos. Estou colocando aqui sempre na página do Instagram. Aí você tá vendo já o meu trabalho crescendo. E aí já tem um outro pronto, tá vendo, gente? Não é fácil de fazer. Eu comecei um dia antes e no dia seguinte eu já tava com outra parte. Tava com um pouquinho de tempo, então consegui investir. Aqui já tá os dois prontos. Agora a gente vai fazer a colagem do trabalho, tá? Aí eu já puxei o fio da linha. Aí eu vou fazer a medição. Todos eles que eu fiz,
Os dois que eu fiz tinham 29 que eu contei no total, para ficar igual. Eles têm que ficar iguais, tá? Um tem que ficar igual ao outro, para ter um padrão. E aí a gente vai colar o trabalho como a gente já normalmente faz, tá? Aí eu já fiz aí já e aí a gente continua. O bom é que eu acabei um e já emendei no outro, tá? Não cortei o fio, continuei, colei na outra parte que já estava pronta, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu vou subir essa parte do peito para tampar até a altura que eu quero. Se você quer tampar muito, você pode fazer a amarraçãozinha, né? Normalmente, vim só com um ponto baixo, fechando, como se fosse aquela costura, né? Mas aí fica mais fácil porque a agulha do crochê, ela traz a linha pra gente. Aí a gente vai fazendo aquela amarraçãozinha até o final. Eu puxei a outra linha do outro trabalho que tava solta e continuei, tá vendo aí, ó? Só um ponto baixo, de passar a agulha na linha e trazer de volta para fazer o fechamento da peça. O acabamento de crochê, mesmo para finalizar, ele é super bonito. Vocês vão ver agora no vídeo que vocês estão acompanhando aí, aprendendo essa peça, que é só você ir trazendo a agulha, ou a linha na agulha e fechando. Aí a gente vai fechando o trabalho até o ponto que eu queria fechar. E aí você vai fazer no seu, né? Deu muito para focar aí por conta da câmera, que eu não tenho como ficar sempre vendo, mas vocês que fazem crochê têm a noção que é só ir puxando o ponto baixo. E aí eu fui até o ponto que eu queria para fechar, tá bom? E continuei, gente, continuei até a parte que eu queria finalizar. Continua aí vendo para ver como que vocês vão fazer esse acabamento de fechamento. Para quem já sabe, é só o ponto baixo mesmo, né? Para ficar como se fosse um arremate, né? E aí não tem muito segredo. E aí eu fui fechando. Continuei. Aí você vê a finalização, ó. Fechei a parte que eu queria fechar. Você vai fechar até a altura que você quer, né? Para tampar seu colo. E aí depois eu vou partir para a alça. A alça eu faço ela a alça, né? Vamos fazer a alça. A alça eu gosto de fazer nos dois lados, né? Tanto de um lado quanto do outro, para ter mais firmeza, né? Na hora de fechar a blusa. Ela fica mais para um cropped. Mas se você quiser fazer a blusa, é só você crescer ela mais. Aí ela vai ficar mais compridinha. Fica a seu critério, tá? Aí eu tô fazendo a alça só com ponto baixo. Gente, eu vou fazer a alça até o final com ponto baixo. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o outro lado com essa alça, que eu vou fazer ela compridinha. Normalmente, muita gente conta, né? Eu faço a quantidade que eu vou ficar confortável para amarrar. Tá vendo? Aí eu fiz ela compridinha. E aí eu fechei do outro lado. E aí quando eu fechar, eu vou fazer o acabamento já faço logo o acabamento para não ter que ficar cortando linha. Tá vendo aí, ó? Vou fechar, fazer um ponto para fechar, o ponto baixo, baixíssimo, né, na verdade.
Aí eu já puxo a linha e aí eu já venho fazendo o ponto baixíssimo para um pontinho baixo, né? Pra gente poder fechar a peça e ela ficar com um acabamento bonito. Aí eu já pego esse restinho de linha que sobrou, já coloco dentro do ponto pra gente esconder, pra ficar com acabamento bacana. E eu vou fazer isso até o final para chegar do outro lado e começar a fazer a outra alça, tá? Aí você vê que eu fui fazendo pontinho baixo, puxando, né, até o final do decote. E aí eu vou subir pro outro lado, pra outra alça. E esse daí já vai ser o nosso acabamento, tá vendo? Ó, ele fica bem bonito nesse pontinho. Já faz o nosso acabamento. A diferença de sem acabamento e com acabamento, né? Que fica, a peça fica mais bonita, tá? E aí a gente continua fazendo ponto baixo pra gente fazer o acabamento, não ter que cortar a linha. E aí a gente vai prosseguindo na mesma peça até o outro lado para fazer a outra alça. E assim a gente já continua com a outra alça. E aí vamos continuar na peça para finalizar o acabamento, tá? E a gente continua para finalizar o acabamento. Aí eu vou descer na parte de baixo e vou fazer a alça das costas, isso mesmo, ó. Dei um espaço, fiz a alça das costas e aí tô fazendo um acabamento com ela só com um ponto baixo também, para ficar bonito, ó. Pego o ponto e puxo. Na verdade, esse é o ponto baixo, né? O outro que eu tava fazendo é o baixíssimos. Mas dá para vocês entenderem, né? Como que vai fazer a peça no passo a passo que eu tô passando aqui para vocês. Ela fica super bonita. Depois que eu finalizar aí, eu não, em nenhum momento eu corto a linha. Eu vou dar um espaço e depois eu vou fazer mais trancinha e vou fazer esse acabamento de novo e vou continuar na peça até chegar ao outro lado para eu fazer o mesmo ponto, tá? Aí eu vou fazer o ponto na parte final da peça, depois eu vou dar o espaço e vou continuar fazendo. Presta bem atenção para vocês acompanharem. Aí eu continuo, ó, naquele espaço que eu falei para vocês. Eu vou dar um espaço para quando chegar na parte final da peça, na parte das costas, né? A gente fazer a outra alça, tá? E vão ser duas alças, tá vendo? Aí a gente vai só fazendo puxadinho do ponto baixo para dar o nosso acabamento bonito. E depois a gente vai fazer a nossa trancinha lá no finalzinho da peça, que é para ficar com essas duas alcinhas pra gente fechar nas costas. O bacana da gente conseguir fechar nas costas é porque se a gente fechar a peça, ela pode ficar ou larga demais ou apertada demais. Eu gosto de colocar a alça para ter o controle. E aí você pode fazer uma alça comprida, que fica bem bonita, né? Aquela alça amarrada. E aqui a gente vai continuando até chegar no finalzinho, tá toda pronta. Olha que lindo. Olha que acabamento incrível que fica. Tá vendo, gente? É só fazer o passo a passo que dá certo. Depois você vai pro outro lado da peça, sempre fazendo esse acabamento, e aí tá finalizado o trabalho, ó, tá vendo? Dá um espaço igual, nos dois lados tem que ter o mesmo espaço, para que a peça fique igual, para que ela fique bonita.
para que você venda, para que você tenha um retorno bonito, bacana. Olha que linda, ela já tá finalizada, tá? E aí é o resultado final para vocês acompanharem, tá bom? Quem gostou, salva para você fazer depois. Se não tem tempo para fazer agora, salva para fazer depois, porque essa peça ela é maravilhosa. Ela dá uma sustentação no busto, então você vai ficar muito feliz com o resultado.